Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 111. A Voz da Tentação. A superfície do pântano era extensa, com ossos de seres humanos e criaturas saindo sutilmente do lodo cinza. Parecia que um grande número de humanos e feras haviam morrido lá dentro. Havia também várias plantas feias e bizarras crescendo dentro do lodo. Pontas afiadas cresciam nos galhos das plantas enquanto elas oscilavam sem rumo pelo ar. Tudo parecia bastante estranho e horripilante. As grandes árvores ao redor do perímetro estavam localizadas nas bordas do lodo. Quando algumas folhas caíam no lodo, elas desapareciam sem deixar vestígios em um piscar de olhos, como se houvesse um demônio escondido no fundo do lodo que engolia tudo. Ondas de fedor repugnante foram emitidas do lodo e atacaram os sentidos, fazendo com que a madrinha de água Afrodite e a Eufania franzissem as sobrancelhas e cobrissem a boca, parecendo bastante pouco à vontade. Quando todos os olhares pousaram no pântano, Trunks continuou explicando: as plantas que vivem dentro são extremamente perigosas. O pântano vai engolir todos os seres humanos e animais que se aventuram, e o mau cheiro nas regiões profundas também contém uma lenta toxina que drena a energia da pessoa. A medusa que se esconde dentro desse pântano aparece de acordo com sua vontade e é muito difícil de lidar. O olhar de Rancho se concentrou gravemente no grande pedaço de pântano. Sua testa enrugou depois de ouvir a explicação de Trunks, enquanto ele pesava em particular suas opções sobre como proceder. Não temos a capacidade de voar e afundar no chão assim que pisamos no pântano. De acordo com o que você nos disse, a medusa vive dentro do pântano e pode se esconder completamente sob o pântano. Pode atacar ou recuar e tem todas as vantagens. O nível de dificuldade para nós lutarmos dentro do pântano é simplesmente grande demais. Rancho disse baixinho depois de pensar um pouco sobre isso por um momento. Olhando rapidamente para Rancho, Trunks disse: a força da medusa aumenta muito dentro do pântano. Mesmo a Manticora, uma criatura mágica também de primeira linha, seria desamparada. Não temos a habilidade de voar e não conseguiremos ferir muito, mas se a medusa sair do pântano, acho que todos nós juntos poderemos triunfar solidamente sobre a medusa. Mas, de acordo com meu conhecimento da medusa, não deixará o pântano facilmente. Existe alguma coisa que tenha uma chance maior de atrair a medusa? Perguntou Rancho. Balançando a cabeça, Trunks disse: não sei. A medusa pode emitir um som maravilhoso, e esse som tem o poder de atrair humanos e feras. De repente, ele atacará assim que os humanos ou os animais chegarem perto do pântano e puxarem sua presa para dentro. Assim, a medusa não tem medo de não ter comida suficiente. Eu não sei o que mais precisa além disso. Depois de ficar em silêncio por um momento, Rancho de repente sorriu. Como este é o caso, só podemos usar o método mais idiota. Vamos ficar de guarda aqui e matar sua presa assim que a medusa fizer som para atrair sua presa. Eu acho que será incapaz de resistir à fome depois de algumas descobertas que nenhuma presa abordou e sairá do pântano. Nós vamos fazer o nosso movimento juntos e matá-lo então. Sim, embora esse método seja burro, não há outro jeito. Minha Manticora e eu não temos medo da medusa, desde que ela saia do pântano. Se adicionarmos todos vocês na mistura, acho que será impossível escapar da morte. Tudo bem, então vamos fazer nossos preparativos. Várias armadilhas e cercas simples foram criadas ao redor do pântano, com todo mundo finalmente percebendo como englobava toda essa tarefa quando eles começaram a realizá-la. O pântano era bastante vasto e era muito difícil e exaustivo defendê-lo completamente por todos os lados. O grupo passou bastante tempo antes de terminar seus preparativos com cautela.
Depois de descansar por uma noite, os ouvidos de todos foram tapados na manhã seguinte enquanto eles vigiavam o perímetro em posições previamente discutidas. O território do pântano era muito vasto. Mesmo com 8 pessoas e uma manticora divididas, elas ainda estavam espalhadas um pouco. Ramshu também liberou seus 3 demônios originais e os usou para patrulhar os arredores do pântano, continuamente prestando atenção à situação. O grupo esperou com atenção por um bom tempo no primeiro dia, mas não descobriu a presa de caça à medusa. Assim como Trunks havia mencionado, a caça à medusa era para que seja alimentado por mais de 10 dias. O grupo não tinha como estimar quando foi a última caçada e assim só poderia continuar esperando com esse método de força bruta. A medusa não voltou a caçar no segundo dia, com os demônios originais de Ramshu descobrindo que uma parte do lodo dentro do pântano subiu repentinamente no crepúsculo do terceiro dia, revelando a forma da medusa em seu interior. Tal como o seu nome indicava, os numerosos fios de cabelo da medusa eram feitos de cobras vivas. Essas cobras eram incomparavelmente alongadas e estendidas em todas as direções do pântano como tentáculos. As características da medusa eram na verdade de uma mulher bonita. Suas esbeltas sobrancelhas e lábios de cereja eram muito bonitas, mas sua boca se abriu para revelar fileiras de presas sinistras. Seu corpo inferior ligeiramente revelado era o corpo de uma serpente. Um marrom feio impregnava sua pele durável e grossa, formando um contraste indefinível e bizarro com seu rosto marcante. Embora exibisse fileiras de presas sinistras de sua boca aberta, a medusa emitia um som elegante e desolado de tentação. Ramshu e os outros tinham há muito tempo tapado suas orelhas, mas ainda podiam ouvir os sons vagamente. Todos sentiram seus corações tremerem, como se tivessem experimentado uma sensação desconcertante de atração e tivessem o desejo de investigar a fonte. Era bom que eles só pudessem ouvir um pouco e tivessem o benefício dos repetidos lembretes de Trunks mais cedo naquela manhã. Era assim que eles mantinham a cabeça e não andavam em direção ao pântano, permanecendo firmemente de guarda onde estavam, seus olhares se movendo continuamente em todas as direções e sempre prestando atenção aos movimentos ao redor deles. Lentamente, os sons de pequenas criaturas mágicas sendo atraídas para o pântano antes silencioso viajaram para eles. Eles estavam trotando alegremente enquanto viajavam involuntariamente na direção do pântano. Algumas criaturas mágicas maiores também se aproximavam à distância. Ramshu e Trunks se entreolharam, temporariamente sem ativar as armadilhas que haviam preparado antes. As criaturas mágicas que estavam aparecendo não possuíam muito poder destrutivo, então não havia necessidade de usar as armadilhas. Todos se separaram e cuidadosamente evitaram os obstáculos das armadilhas, fazendo seus movimentos impiedosamente e começaram a caçar as criaturas mágicas menores que se aproximavam lentamente. Parece que os ferimentos de Trunks se recuperaram bem. Sua eficiência era a mais alta entre todas, e era como se seu corpo fosse outra perigosa criatura mágica enquanto ele caminhava entre as árvores e arbustos, trazendo com ele ondas de sangue. Ele limpou completamente as criaturas mágicas, que tinham sido as primeiras a se aproximarem, em pouco tempo. Com a ajuda do borda do matador de demônios, embora a velocidade de Ramshu fosse mais lenta que Trunks, ele ainda era muito mais rápido que os outros. A borda do matador de demônios era como uma máquina mágica colhendo vidas enquanto rodopiava e abatia facilmente o nível 5 e 6 criaturas mágicas. Depois de cuidar das criaturas mágicas de baixo nível em suas áreas, Ramshu e Trunks caminharam para outra área e ajudaram os outros a lidar com as criaturas mágicas que se aproximavam rapidamente. Depois de pouco tempo, as cerca de 20 criaturas mágicas que se aproximaram tinham sido eliminadas pelo grupo. O valor dessas pequenas criaturas mágicas de baixo nível era muito baixo e, portanto, Ramshu nem sequer fez um movimento para coletar os despojos da batalha. Nessa breve calmaria, Ramshu arrancou o pano macio que tapava os ouvidos e ficou onde estava com uma expressão grave.
Este muito surpreso Trunks, que estava ao lado dele, como este último fez vários gestos de mão para Ramshu. Os gritos elegantes e desolados pareciam ser um amante murmurando baixinho por seus ouvidos, dando-a um impulso incontrolável de querer ir para seu gentil abraço e entrelaçar-se com ela, expressando as agonias do desejo. Essa estranha tentação instantaneamente impregnou a mente de Ramshu, criando ilusões para ele imediatamente, como se fosse Fanny que o chamava de novo e de novo no pântano atrás dele. Isso fez com que ele descontroladamente levantasse os pés e caminhasse em direção ao pântano atrás dele. No entanto, ele só deu alguns passos depois de levantar os pés quando os pensamentos na mente de Ramshu se agitaram ligeiramente. Depois disso, indomável imediatamente parou Ramshu onde ele estava. Seu corpo permaneceu imóvel onde ele estava, como ele defendeu contra o ataque da tentação com a vontade obstinada. Depois de treinar seu Yuan mágico por tanto tempo, Ramshu tinha plena confiança em sua força de vontade. A magia e a aura de combate não serviam para combater a tentação emitida pela voz da Medusa, a única coisa que poderia contrariar a teimosia e a tenaz força de vontade. Foi precisamente isso que Ramshu sentiu que o seu eu atual seria capaz de suportar. Deu a tampa do pano macio. Ele estava tentando ver se o fascínio da Medusa poderia abalar sua vontade indomável. O resultado final demonstrou que depois de treinar seu Yu mágico por um período de tempo tão longo, ele de fato desenvolveu uma vontade desumanamente forte. Os gritos cheios de tentação mostraram-se inicialmente cheios de tentação, mas aos poucos começaram a perder o efeito, até que Ramshu não foi mais afetado. Os passos que ele começara a tomar para trás mais uma vez avançaram com determinação, a expressão em seu rosto despreocupada e natural. Ele obviamente não estava mais sofrendo sob a tentação da voz hipnotizante. Trunks estava observando atônito de longe quando viu Ramshu lutando com alguma dificuldade no começo e depois lidando facilmente com as coisas no final. Ele levantou o polegar de longe, reconhecendo a teimosa força de vontade de Ramshu. 5 a 6 níveis 3 e 4 criaturas mágicas mais uma vez apareceram na linha de visão de todos. Havia também 2 águias geadas sobrevoando a superfície. Ramshu, Trunks e os outros lançaram olhares de surpresa e cautela um para o outro, focalizando toda a sua concentração nas águias de geada baixas. As águias de geada foram obviamente afetadas pela Medusa e pareciam que pretendiam se empoleirar no pântano. Eles não estariam voando tão baixo de outra forma. Agarrando o arco forte em suas mãos, Ramshu apontou para a garganta estendida de uma das águias de gelo e um parafuso preciso atravessou o ar. Ao mesmo tempo, Nia e os outros 2 magos fizeram seus movimentos, apontando para outra águia de gelo. As águias de geada eram bem grandes, e a Medusa não precisaria sair por pelo menos 5 ou 6 dias se caísse no pântano. Isso desperdiçaria todos os seus esforços anteriores e, portanto, o grupo não poderia deixar a águia da geada pousar no pântano. O estado de alerta da águia congelada da geada obviamente não era como costumava ser. O parafuso de Ramshu perfurou seu pescoço e o atirou do céu. Por outro lado, os ataques de Nia e dos outros 2 magos foram um pouco fracos devido à distância. Várias das flechas de Nia estavam presas no corpo da águia geada, mas não pareciam causar muito dano. Ao ver a águia de gelo ferida voar sobre suas cabeças e ir para o pântano, Ramshu se torna um pouco ansioso. A besta já disparada precisou de um pouco de tempo antes que um raio pudesse ser carregado e a besta se tornasse operacional novamente. Ele nunca chegaria a tempo. Assim que ele planejava tirar o borda do matador de demônios, Trunks de repente lançou uma espada curta que estava imbuída da aura de combate de Trunks, afundando na espinha inferior da águia de gelo. Sofrendo do dano severo da espada curta, a velocidade das asas batendo da águia de geada faleceu notoriamente.
Começou a descer lentamente enquanto a manticora reluzia como um relâmpago à distância, aparecendo de repente diante da águia gelada e cortando com suas garras incomparavelmente fortes, rasgando o pescoço da geada da águia. As criaturas mágicas no chão foram todas limpas com os esforços das armadilhas e 3 espadachins. Assim que todos soltaram um suspiro de alívio, uma donzela élfica apareceu de repente à distância. A beleza da criada élfica era pura e sem adornos. Ela estava vestida com roupas luxuosas enquanto se aproximava rapidamente da direção de Ranchu com um olhar vazio no rosto. Horror agarrando-o, Ranchu imediatamente disparou e bloqueou os passos do elfo feminino. Ele abriu a boca para dizer: "Pare, apresse-se e pare." Era uma pena que a empregada hipnotizada tivesse, obviamente, perdido temporariamente seus sentidos e ignorado completamente as palavras de Ranchu enquanto continuava a caminhar em direção ao pântano. Nem todo mundo tem a mesma força de vontade que você. Pare de tentar convencê-la e simplesmente pegue-a. Trunks não pôde deixar de rugir quando viu que a elfa feminina se aproximava do pântano passo a passo e Ranchu ainda tentava persuadi-la. Ranchu ficou sem expressão e finalmente alcançou a velocidade do relâmpago ao ver a elfa se aproximando do pântano, envolvendo-a nos braços e afastando-a do perímetro, ignorando suas dificuldades. "Irmão, irmão!" A mulher elfa gritou continuamente e lutou continuamente nos braços de Ranchu. Quando ela descobriu que não podia se libertar, seus pequenos punhos bateram ferozmente no peito de Ranchu enquanto ela desoladamente lamentava: "Irmão!" Este nível de ataque não foi nem doloroso nem cócegas no peito de Ranchu. Ele segurou o elfo feminino com força enquanto se afastava do pântano. A elegante voz da Medusa tornou-se cada vez mais apressada, mas não mais humanos ou feras apareceram nos arredores. Depois de um tempo curto, a Medusa finalmente parou de chamar a atenção. As tentações de seu corpo, escondido dentro do pântano, lentamente se revelaram. E assim termina o capítulo 111. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, e fui!